Boa noite. Vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos lá, na semana passada, pela manhã, eu estudei um pouco de 1 Coríntios com os irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu li até o verso 17, e até eu falei um pouco dos irmãos sobre a perícope, lembra, sobre o pedaço, que o verso 17, aqui na minha Bíblia, começa um novo pedaço da Bíblia, um novo trecho, mas eu estiquei aquela mensagem até o verso 17, hoje eu vou continuar a partir do verso 17 e vou chegar até o verso 24, se Deus abençoar, tá bom? Vamos então ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem por favor, do versículo 17 até o 24, o apóstolo Paulo escreve assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Senhor, muito obrigado por este culto, pelo dia que nós passamos, onde nós podemos te louvar, aprender, na parte da manhã, agora na parte da noite, pelos hinos e outras igrejas que estão agora também te cultuando, ou as que em outros fusos horários te cultuaram ou ainda vão te cultuar nesse dia. Eu te peço que o Senhor abençoe, Pai, que vidas sejam transformadas pelo impacto da Tua Palavra. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, vamos continuar estudando esse texto. Aqui já falei a semana passada sobre essa primeira parte, né, quando Paulo fala que foi enviado não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então vamos pensar aqui por que ele está falando isso. Irmãos, o batismo no judaísmo, já tinha batismo no judaísmo, era o ato final de uma conversão. O que Paulo faz? Ele tira a ênfase do batismo e põe na mensagem. É isso. Não pense aqui, de jeito algum, que ele está desprezando o batismo. Ele não está dizendo que o batismo não é importante. Não pense nisso não. Está vendo? Paulo diz que o que importa é o batismo, é a mensagem, não é o batismo. Não. Se você pensou assim, por alguma razão, nós temos que ler a Bíblia no seu contexto, sabendo que Deus é um só, o Espírito Santo inspirou toda a Bíblia. Então, por exemplo, o mesmo Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, escreve em Romanos. Volta aí um pouquinho, Romanos capítulo 6, no verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, ele está dizendo aqui o porquê do batismo. Não, você que aceitou Cristo, você tem que se batizar. O batismo, ele é um memorial, uma cerimônia simbólica, né? Mas veja, o que significa? Significa o que Paulo falou aqui em Romanos,
No verso 6 que eu li, capítulo 6, verso 6. O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando você se batiza, quando eu me batizei, significa que, aqui atrás tem um batistério debaixo dessa plataforma aqui. Então, significa que eu estava simbolicamente dizendo que eu morri para o mundo e que agora uma nova pessoa nasceu. Essa é a ideia do batismo. Então, eu só não queria deixar para você que pensasse que Paulo não deixou, não dava importância ao batismo. Não, ele dá sim. Mas ele continua falando, volta lá para Coríntios, né? Capítulo 1, verso 17. Mas ele diz que não veio em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aqui ele vai começar a falar de sabedoria. É o grande tema aqui dessa primeira parte do que nós vamos estudar hoje, é sobre a sabedoria. Vamos lembrar que Corinto é uma cidade grande, né, um centro, uma cidade portuária, que tinha influência da cultura grega, lembrando que estava sob o Império Romano, e que os romanos fizeram? Eles trouxeram a filosofia grega. Quando você vê os deuses romanos lá, Netuno, é Baco, era Vênus, era Afrodite. Então, o que eu estou querendo te dizer? Alguns deuses gregos, os romanos mudaram de nome e continuaram adorando. Mas eles queriam pegar aquela sabedoria grega. Os gregos queriam e gostavam de ser sábios. Até hoje, nós usamos nossa estrutura gramatical, muitas coisas da matemática, da filosofia, ainda vem dos gregos. Então, é muita filosofia. E sabedoria. Só que o que Paulo está dizendo? Não serve para o Evangelho. Não serve. Porque não serve. Não serve. Olha, pense bem, irmãos. A mensagem de Cristo é a mensagem de um Messias morto. Morto por crucificação, que era a morte indigna. Não havia sabedoria disso. Não tem, irmãos. Pense bem. De toda a mitologia grega, você que assistiu aí, Game of Thrones e outras coisas aí que tem os deuses gregos, aí os jovens aí que vão ficar mais à parte desse negócio, mas tudo aquilo lá, pensa naqueles deuses que vocês viram brigando lá no filme lá. Não, onde alguém ia falar, bom, olha, o Deus que eu sirvo, ele se fez carne e morreu. Não. A sabedoria quer heróis vencedores. A sabedoria humana quer heróis que vencem a qualquer custo. A sabedoria, ela usa a estratégia para vencer. E a palavra da cruz é simplesmente uma loucura. É simplesmente uma loucura. Nós oramos pela guerra lá. Irmãos, só pelo que você vê os flashes dos jornais, não dá para entender aquela guerra. Estava discutindo com o Jonathan, não dá para entender. Aí tem que ver um pouco da história, um pouco do que o povo aconteceu lá atrás, as acusações, etc, etc. E há uma estratégia por trás de tudo isso. Só que essa ideia aqui de um Cristo que morre, de um Messias que vai morrer, não entra na cabeça humana. Hoje, 2000 anos depois, ainda tem gente que não aceita a ideia de Cristo morto. Não, pense bem, tem lógica? Não tem lógica. Tanto que, veja como não tem lógica, nem para o judeu não tinha lógica, não só para os gregos. Você se lembra quando Pedro, usando a sabedoria humana, repreendeu Cristo? E ele levou uma direta? Por quê? Porque falou, não tem lógica, Senhor.
Vamos lá? Olha, vai comigo em Mateus 16. Para você ver, eu estou falando aqui de judeus, hein? Não estou falando de gregos, sábios, não. Mas olha a loucura que é. Mateus 16, verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Todo mundo escutou isso. Aí, como o pastor Neil falou ontem à noite com todos os jovens, né, Pedro, o primeiro lá, ele já vai tomar a frente e em nome dos discípulos ele vai dar uma bronca. Pedro deu uma bronca em Jesus? Deu, irmãos, porque não tinha lógica aquilo. Dá uma olhada, verso 22. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu vou parafrasear isso. Senhor, isso é loucura. Esse negócio de morrer não está nos nossos planos. A gente faz a guerra para vencer. Você pensou em falar assim: olha pessoal, nós vamos fazer a guerra e nós vamos perder e a vitória nossa vai ser perder. Você fala: não me alisto nesse exército. Quem se alista? Não se alista, irmão. Você aí que torce para o time, né? Ó, vou brincar, hein? Vou brincar. Hein? Eu sou cristão da igreja, porque eu sou portuguesa. Está abaixo do final. Está na última das séries. Ninguém quer torcer portuguesa. Ele só perde. Não, qualquer jogo de várzea, a portuguesa só perde. Toda vez que eu escuto que a portuguesa está jogando, ela perdeu. Não é possível. Brincadeira, mas é isso. Você quer torcer portuguesa? Você não quer. Quando os times começam a ficar campeões, você vai ver, vai brotar um monte de palmeirense agora, porque está no auge. Como já teve uma época que eram os São Paulinos. Você aí que é São Paulino, aí tem até nome de jogador, é porque o São Paulo era bom da época, aí todo mundo põe nome. Santos, já teve um monte de gente aí com esse nome. Por quê? Queria por campeão, ninguém quer perder. E Pedro chegou para Jesus: não, o senhor não vai perder. O que Jesus falou? Verso 23, ainda no Mateus 16, hein? Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas, né, que são dos homens. O que Deus está falando? Se você pensar em Cristo com a sabedoria humana, com a sabedoria dos homens, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não só Pedro, hein? Vou puxar a memória de você ainda. Lembra de Cleopas? Cleopas era um dos discípulos, seguidores de Jesus, que é lá no caminho de Emaús, que ele encontra Jesus depois de ressurreto, mas não reconhece. E ele está conversando. Vamos lá para Lucas. Vai, Lucas 24. Eu já volto para Coríntios, hein? É só para os irmãos verem como a loucura de um herói que morre não entra na cabeça da gente, não entra. Lucas 24, verso 17. E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então Jesus encontra dois homens tristes. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só um peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele, Jesus, lhes perguntou: quais? E eles, os dois discípulos, disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Aí ele começa, olha que legal, ele começa a enaltecer, e vai subindo, olha o gráfico, hein? Um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todos os homens. E aí começa a cair o gráfico. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Poderoso em obras, diante de Deus, diante dos homens, mas dele sofre uma derrota. Os próprios judeus acusam para os romanos e ele morre. Ele perdeu. Ele perdeu. Como é que ele perde? Qual é a resposta de Jesus? Vocês estão pensando com a sabedoria humana.
Olha o que Jesus diz no verso 25. E ele lhes disse, ó nécios, nécios é tolos, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Irmãos, como eu falei, Paulo está combatendo lá em Coríntios essa mente humana de ler. Porque, irmãos, um plano de Deus que manda o Messias para servir, para ser humilhado, não é só morrer. Porque uma coisa, se Jesus morresse como herói, uma coisa, se ele tivesse enfrentado o exército romano e tivesse levado uma lança em plena guerra, não, o herói, olha, pensa comigo do ponto de vista humano, hein? Pensa, quando o soldado chega e fala, eu não preciso tirar minha vida não, eu dou porque eu quero. Aí você fala, não rapaz, você está do lado errado aí, fogo amigo, você está fazendo gol contra, o jogo é lá, vocês aí que gostam de futebol, né, vocês sabem que eu sou muito ruim de jogo, né, acho que os gols que eu fiz, o pessoal falou, só que é para chutar do lado de lá, eu chutava sempre para o lado que estava mais fácil, estava pertinho de mim, eu chutava aqui para trás, aí me expulsaram, né, eu já contei para vocês que eu fui desistir da carreira de futebol, quando eu vi que no final da minha turma, eu era adolescente, tirava para o ímpar, e o que ganhava é que ficava 100 mil, ele podia escolher, ele não me queria, eu ficava com o que perdia, eu falei, então eu sou ruim mesmo. E era isso que, do ponto de vista humano, estavam pensando de Jesus. Não, você perdeu. Você entregou a vida. Nós estamos colocando toda a fé em você e você colocou a vida. Olha, isso, irmãos, essa morte da crucificação é humilhante demais. Ela é absurda demais. Ela é louca demais. Por isso que Paulo está explicando para os coríntios. E agora eu quero parar só para perguntar para você, por que você vem aqui? Tem visitantes, tem membros aqui. Você pode ter vindo aqui buscar um Deus que vai te dar vitória. Eu vim aqui, minha vida financeira está ruim, quero que você ore aqui para a gente melhorar, porque eu sei que seu Deus é vitorioso. Não é bem assim, hein? Não é bem assim. Jesus falou que, quando falaram para ele para dividir herança, ele falou, quem me pôs de juízo? Problema de dinheiro não é comigo não. Epa! Você veio aqui, não, pastor, eu estou com um problema, sabe? Eu emprestei dinheiro aqui, eu quero que o senhor fale com a pessoa, não pergunta para mim, porque eu vou falar para você, perdoa a dívida. Aí você fala assim, não. Aí eu falo, pastor, olha, eu vim aqui porque aquela pessoa lá, encontrei na rua, ele me deu um tapa desse lado. Eu quero que Deus dê uma solução. Aí ele deu, ele falou, dá outra face para bater. Você fala, esse Deus eu não quero. Esse Deus é doido. E me perdoe a expressão, mas é essa que Paulo está falando. Esse Deus é doido. Eu tenho que dar outra face, eu tenho que perdoar os empréstimos. Se mandar caminhar 1 milha, eu tenho que andar 2. Não, peraí, esse negócio não dá certo. Isso é loucura. É isso que Paulo está dizendo. Se você veio procurar aqui um Deus de vitória nesse mundo, me perdoe, você está no lugar errado. Espero que você fique até o final, para a gente ver se muda um pouco a história, se a Bíblia te convence de que, na verdade, esta vitória que você busca é, na verdade, uma derrota. Mas você tem que pensar bem, esse Deus não vai te dar isso. Por quê? Volta para 1 Coríntios. Continuar falando da loucura do Evangelho. Loucura. Verso 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está escrito, afinal? Isso está escrito em um texto diretamente, que é Isaías, capítulo 29. Eu vou ler só para você ver, para você anotar na sua Bíblia aí. Isaías 29. Deixa eu tomar. 14. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Uma obra maravilhosa. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Também no Salmo 33. Salmo 33. A gente pode inferir que também está se referindo a isso, porque no verso 10 do Salmo 33, diz,
Opa, peraí. Salmo 33, 10. Lugar errado. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta o intento dos povos. Pode ser isso. Mas Paulo está citando ali Isaías 29, 14. Destruirei a sabedoria dos sábios. Sabe, irmãos, a mensagem da cruz, ela estava prevista. Desde ele, mas os profetas, eles não tinham ideia do que era. Sabe o que não tinha ideia? Não tinha, irmãos, porque, eu vou usar uma expressão que não imagina, mas é muito louco mesmo. Pode ver lá, Pedro, Cleopas, eles queriam um rei, um Messias, que tirasse Israel do jugo da servidão. E é um povo que serviu em vários lugares. Então, eles esperavam um Deus vitorioso, não um Deus que morresse. Isso não entrava na cabeça deles. Só que, vou parar aqui para ver como é que você tem lido sua Bíblia. Nós temos um programa de leitura bíblica aqui, anual, bienal. Você pode estar lendo sua Bíblia do seu jeito. Eu só vou dizer uma coisa. Você pode procurar na Bíblia, e você escuta na internet, várias mensagens sobre a Bíblia. Vou te falar uma coisa. Se você ler a Bíblia ou ouvir mensagem que não cheguem a Cristo, está errado. Está errado. Eu sei que é fácil você tirar do contexto. Olha, Jó tinha tanto, agora ganhou tanto, o dobro. Olha, José, vendido como escravo, depois... É legal fazer isso. É claro, né? É o que é chamado de coaching. Né? O coaching, tem vários coaching teológicos aí, né? Pega essas coisas e fala, está vendo? Deus te dá vitória. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você tem que chegar a Cristo. Nós vamos estudar a Bíblia aqui, sabe onde é que nós vamos chegar? Em Cristo. E por quê? Porque Romanos, Paulo de novo, hein? Tudo o apóstolo Paulo inspirado por Deus. Vai comigo em Romanos capítulo 10, um texto que nós até sabemos de cor. 10 verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. João capítulo 5, verso 39, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O fim da lei é Cristo. Eu não importo o que você veio procurar hoje aqui, ou na internet, ou você que está aqui visitando, a minha oração é para que você encontre Cristo. Mesmo que você não consiga pagar sua dívida, mesmo que não consiga curar sua doença, mesmo que não consiga tirar o seu desânimo, sua depressão, mas se você encontrar Cristo, sabe o que você encontrou? Tudo. Quem encontra Cristo encontra tudo. E é por isso que nós estamos lendo a Bíblia. Sabe o que a gente sempre lê a Bíblia? Você pode notar, eu, o pastor Neil e outros pregadores daqui, da nossa igreja, né? Às vezes de outro, a gente tenta usar a forma chamada expositiva, que é essa forma aqui, vai pegando a palavra e vai expondo, explicando o seu texto. Por quê? Porque vai chegar em Cristo. Qualquer livro, pega Gênesis, Esther, Ruth, qualquer um, Juízes, vai chegar em Cristo. São tipos de Cristo, são figuras de Cristo, porque o fim da lei é Cristo. O fim, o que a lei, o que o Antigo Testamento testifica, é Cristo, é isso que está escrito aqui. Então, talvez, você possa conhecer pessoas que até se gloriem em saber versículos de cor, tem gente que sabe textos de cor, leu a Bíblia, será, 300 vezes, responde pergunta bíblica, não tem problema nenhum. Muito bom isso, viu? Sem Cristo não vale nada. Nada. O profeta Jeremias falou assim, você quer se gloriar? Glorie-se em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então, se você já leu a Bíblia tantas vezes e nunca descobriu Cristo, nossa oração é para que o Espírito Santo toque em você. Porque se você não encontrar Cristo na Bíblia, você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e por isso que a gente expõe todo domingo, de manhã, de tarde, de noite, nos cultos infantis,
nas quartas-feiras, quando estudamos na sexta-feira de manhã, nas reuniões que nós tivemos, ontem tivemos culto, foi exposto o que? A palavra. Porque nós queremos, na palavra, descobrir as maravilhas de Cristo. É isso que Paulo está falando. E isso não se consegue com a sabedoria humana. Não consegue. E aqui uma pergunta que Paulo faz de uma forma retórica. Retórica é aquela pergunta que você faz para não responder, só para a pessoa pensar, sabe? Para você é fácil, né? Você chega para a criança e fala assim, você viu que ela não fez o que você pediu. Não fez. Você pediu, sei lá, arrumar o quarto, ela não arrumou. Aí você fala assim para ela, eu não te mandei arrumar o quarto? Você não quer a resposta, ela sabe a resposta, claro que mandou. Você é surdo? Ela não precisa de falar não, senão ela apanha de novo, né? Ou leva um castigo. Não, é uma pergunta retórica, é só para você pensar. E eu creio que aqui, Paulo faz uma pergunta retórica. Vamos lá, voltar para Coríntios? 1 Coríntios, deixa eu amassei minha Bíblia aqui. 1 Coríntios, de novo, capítulo 1, onde nós estamos. Aí nós vamos para o verso 20. Depois que ele fala, que ele cita esses textos, principalmente de Isaías, no verso 20 ele diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a sabedoria deste mundo? Talvez, eu acho que é só retórica, porque Isaías faz a mesma pergunta, eu não vou ler lá, mas Isaías 19:12, ele pergunta para o povo de Israel, onde estão os teus sábios? Ele faz essa pergunta. E sabe por quê, irmãos? O que os sábios podem acrescentar? Nada. Nada. Não sei se foi na quarta-feira retrasada, acho que o pastor Neil pregou, e ele trouxe um livro aqui do Stephen, o físico da cadeira de rodas lá, que chega uma hora que ele diz, não tem explicação. Ele estuda, tem uma teoria que merecia o prêmio Nobel, a teoria dele que vai dar certo, é uma pessoa gênio, só que ele não tem explicação. E aí vem a pergunta de Paulo, e aí, sábio, o que você faz com isso? O que você faz com isso? E agora? Já pensou? Você fala assim, vamos, né? Isso aqui eu não sei explicar, mas vai ser assim mesmo. Não, você tem que ter resposta. Uma vez um professor de filosofia falou assim, no começo era o caos, depois houve uma explosão, e a partir daí as coisas se formaram. Isso é o que diz a filosofia também, não só a física. Aí um aluno perguntou assim, e antes do caos, o que era? Ele, não sei. Quando nós lemos do princípio, a gente tem que pensar o seguinte, aí eu vou entrar numa área que não é minha, pastor Neil que é físico, hein? Mas eu creio que Deus criou o tempo. Então a gente não tinha tempo. Por que tem um princípio? Onde é que começa? Começa quando Deus mandou começar. E antes não tinha tempo. Como é que ele vive sem tempo? Eu não sei, Deus vive sem tempo. Mas ele começou a estruturar o tempo, antes não tinha tempo. E aí é que Paulo pergunta, cadê você, sábio? Onde é que os deuses dos gregos explicam o início? Onde estava antes? E eu pergunto para você, onde estava antes, você que não acredita em Deus? Onde estava? Foi numa explosão e a gente foi ficando assim, né? Não vai, também é uma loucura. Mas Paulo está dizendo que a sabedoria do homem, ela não vai chegar a nada, porque não acrescenta nada à salvação. Uma pessoa pode ter os nobres da paz, de qualquer coisa, pode ser um grande cientista, só que sem Cristo, ele vai perecer nas trevas. Filósofos, sábios, sem dúvida. Você pega, é até difícil de ler aquele pessoal, Nietzsche e etc. Aí você vai ver como é que morreram. Teve um que morreu dizendo, que escuridão, eu quero luz. Não ia encontrar luz. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus ele não encontra. É por isso que Paulo pega toda essa coisa e fala, eu não quero saber de vocês, sabe? Não quero saber. E ele está falando para os coríntios aqui, que gostavam da filosofia.
Gostavam? Tinha muita influência grega lá. É como aqui, né? A gente vai pregar, em nossas igrejas não, mas depende. Você é formado aonde? Em qual seminário? Qual título que você tem? Qual livro? Nada. O que você sabe? Eu sei que Cristo salva. E basta, hein? Nós temos pessoas aqui na igreja, simples. Eu estou lembrando de algumas, não vou mencionar o nome, mas eu acho que elas são tão simples que acho que elas só sabem isso. Jesus Cristo, se você entregar a sua vida a Cristo, salva. Só que nós sabemos que muita gente, ouvindo essa pessoa, já foi para o céu. E tem outros que têm aí, talvez, nós temos títulos, doutorado, pós-doutorado, e nunca falou de Cristo. Não adianta, não vai para lugar nenhum. Paulo chega para eles, e logo no capítulo 2, eu vou só antecipar um pouquinho, já volto para lá, mas olha, no capítulo 2, verso 1, ele diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Acabou. Ele fala, só isso que basta. Então eu volto a você, que veio aqui, não sei, buscando o quê, mas você veio aqui hoje. Alguma coisa você está buscando, eu não sei o que é. E eu vou te ser sincero. Quantas vezes a gente não entra num templo e a gente não sabe o que quer? Quantas vezes você não vai no lugar e não sabe o que quer? Talvez você esteja aqui como os que assistem esses programas de streaming, né? Eu vou falar os nomes aqui, mas não é propaganda nenhuma não, né? Tem Netflix, Amazon e tal. Você vê, os filmes duram 2 horas, você fica 3 horas escolhendo. Não sabe o que quer, não sabe. Você lembra quando tinha aquele negócio, que bom, tinha 4 canaizinhos, né? Clec, clec, a gente fazia assim no seletor. Agora não. Aí te oferecem 140 canais. Olha, é pergunta retórica, não é responder. Você que tem essas televisões, que tem mais de 30 canais, fala a verdade, você assiste 4. Não assiste. Eu vejo, né? Não. A pessoa tem 130 canais, não resolve nada, ele assiste 4 só, porque ele não sabe o que quer. Então tem que ir direto no que interessa. Paulo está dizendo, o que interessa é Cristo crucificado. Seja qual for o seu problema, a resposta é Cristo crucificado. E por quê? Porque a sabedoria dos homens, a gente estuda, irmãos, para ter sabedoria, ou pelo menos para ter cultura. A gente estuda. A gente faz, eu não estou criticando você que estuda, continue estudando. Faz aí sua graduação, pós-graduação, doutorado. Não tem problema nenhum estudar. Não tem. E, aliás, é bom para te abrir o conhecimento, porque quando você estuda, você descobre as maravilhas que Deus fez, que foi Deus que fez. Quando você que estuda a área de humanas e vê o ser humano que programou tantas coisas, que fez estratégias de tanta coisa, faz administração, faz de sociologia, faz não sei o que, você fala, então, foi porque Deus colocou o mundo no coração do homem, foi Ele que deu inteligência para o homem. Pronto. Quando você vai pelas ciências exatas, lá e fala, não é certinho, né? Como diz lá o pastor Neil, as constantes dão certinho, né? Ele descobriu, ele inventou aquilo? Não, ele descobriu. O cientista, ele só descobre o que Deus fez. E daí ele põe no papel e ganha um prêmio. É só isso que ele faz. O cientista inventou a órbita? Não. É só que ele descobriu que o negócio faz lá um círculo lá, ele descobriu. O cientista inventou a gravidade? Não. Só que ele viu que se cair a maçã não sobe. Se jogar a maçã, ela cai. Então, ele inventou aquilo, não, ele descobriu só. Então, a sabedoria é boa, mas para a salvação não serve. Porque a salvação é a loucura. É a antissabedoria nesse sentido. Continue lá em 1 Coríntios capítulo 1. Olhe o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Capítulo 1, verso 21. Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa expressão aqui, visto que, você pode ter uma Bíblia ACF, como a gente usa aqui, você pode ter a NVI, que é a nova versão, a NVT, vocês podem ver, todos vão estar escrito visto que. Porque é uma
conclusão. Paulo está dizendo, esta é a causa. Olha, o ser humano procurou, através da sabedoria, encontrar Deus e não conseguiu. E por que que ele não conseguiu? Porque, na verdade, Deus desprezou essa sabedoria humana desde o começo. A ciência humana existe desde o começo. E ela se revelou falha desde o começo. Adão e Eva pecam. Eles não se conformam de ter pecado. Então eles desenvolvem a primeira tecnologia, que é a tecnologia de costura. Porque eles costuram um avental. Aquilo teve que ter uma tecnologia. Não sei como é que se ele emendou, se ele amarrou o cipó, eu não sei. Eu sei que ele fez um avental de folha de figueira. Como ele fez, eu não sei. Eu sei que ele teve que fazer tecnologia. Você aí que assiste, dentre aqueles 140 canais que você tem, que você assiste aquele do pessoal que fica aí, sobrevivência, eles vão fazer abrigo, e o que eles têm que fazer? Tecnologia. Eles usam tecnologia. Você vê que a pessoa pega, ou põe os negocinhos assim, os paus para cair, não cair, ou eles põem árvores, eles fazem alguma coisa. Então, Adão e Eva também usaram uma tecnologia que eles inventaram. Temos um problema, estamos nus. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos usar a tecnologia. E fizeram um avental. Tentaram encontrar Deus através do avental. Bom, nós queremos encontrar com Deus. Deus é puro, Deus é santo, não vai querer nos ver pecadores. Vamos usar a tecnologia para nos encontrar com Deus. Mas eles viram que não dá certo e se esconderam. Eles sabiam que não ia dar certo, já sabiam. Sabe o que eu fico pensando com a história de Adão e Eva? Por que eles não colocaram o avental? Vou brincar, hein, porque os, criança malandra que enganava os pais, quando quebrava alguma coisa, né? A gente quebrava assim, e passava lá, o vaso está rachado, né? O que será que aconteceu? Por que Adão e Eva não saíram passeando assim diante de Deus, assim, normalzinho, assim, de folha de figueira? E Deus falava assim, Adão, ele, tudo bem, senhor, o que o senhor achou lá na lava-roupa aqui? O que o senhor achou aqui dessa moda que nós lançamos aqui? No Éden? Por que ele não falou isso? Por que ele se escondeu? Porque ele sabia que a tecnologia não dava certo. Não dava certo. Ele sabia que o pecado não daria certo. E quando o homem tenta buscar a Deus pela sabedoria humana, ele sabe que não vai dar certo. Ele sabe que não vai dar certo. O que Paulo fala? Bom, sabe o que Deus fez? Ele simplesmente desprezou. Desprezou toda a sabedoria. E olha que se você pegarmos a mitologia grega, quando eu era adolescente, eu era encantado por mitologia grega, viu? E olha que o pessoal é muito inteligente, irmãos. Aquela sabedoria dos gregos, não brinca com eles não, eles são bem inteligentes, eles sabem tudo. E nós usamos até hoje expressões que vêm da mitologia grega. Já ouviu falar de narcisismo? É a pessoa que ama-se a si mesma. Isso é uma doença, a pessoa se ama, é narcisismo. Porque na mitologia grega, Narciso foi condenado a olhar para o lago e ficar o resto da vida olhando para... Eu não vou entrar em mitologia grega, que não importa. Mas eu quero dizer que eles são muito inteligentes. Mas não funcionou. Paulo está dizendo, Deus desprezou. E o que é que ele faz? Ele pega uma pessoa que não tem curso de teologia, que só sabe que Cristo salva e fala, eu vou usar esse daí para levar muitas pessoas a Cristo. Muitas pessoas a Cristo. Aqui ainda, eu não vou chegar lá hoje, mas eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 1, no verso 27, ele diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Sabe por quê? Porque você não precisa ter sabedoria, você precisa ter fé. O homem escreveu um livro aí, desenvolveu um monte de coisa, para chegar no momento e falar, só que aqui eu já não sei mais onde eu vou. E a gente pega e fala, e aí? Deus criou.
Só isso. Deus criou o mundo. Pela sua palavra fez tudo. Eu mandei até uma mensagem, pastor, não sei se ele já chegou a ouvir, que eu mandei hoje para ele. Interessante, né? Um cientista, que ele estuda, depois ele chega e fala, a minha professora de escola dominical, tem que pedir perdão, ela estava certa. Provavelmente, sabe quem era a professora de escola dominical há 30, 40 anos atrás? Não? Era aquela senhora que só tinha uma vida piedosa. Quem foi professora de escola dominical aqui? Hein, Terezinha? Em Leles, né? Cadê nossa cultura? A gente só sabia de Deus, não sabia de nada desses negócios, não. Tinha curso de pedagogia? Tinha nada. Mas quantos vocês aí não aprenderam da Maria Leles, hein? Que professora. E aquele cientista é muito interessante, agora que ele tem um monte de prêmio, ele fala, perdão, professora, você estava certa. Só precisava disso. Saber que a Bíblia está certa. Que tem todas as respostas, porque Deus se fez carne, habitou entre nós, Jesus morreu, crucificado, ressuscitou, nos deu a salvação e virá buscar novamente. É só isso que você precisa, só isso. Verso 20, vamos voltar lá, eu vou terminando, né? Vamos lá, capítulo 1, verso 22 e 23 agora. 22. Quando ele fala disso, que Deus escolheu pregar, a loucura da pregação para salvar os crentes. Crentes aqui, irmão, não é o membro de igreja evangélica não, hein? Não, crente aqui é aquele que crê, tá? Só para você não confundir. A gente chama crente de pessoa que é evangélica, né? Nem todo evangélico é crente. Eu acho até que tem muito evangélico que não é crente. Porque, pelo menos pelos frutos que eles mostram, não parece ser crente. Não. Crente é aquele que crê e vive pela fé. Isso é crente. Paulo, no verso 22, diz assim, porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vamos lá. Pensa que é só os judeus que pedem sinal? Judeus e gregos aqui representam as questões da humanidade. Você já ouviu? Eu já ouvi essa frase aqui, ó. O dia que eu ver Deus, eu acredito nele. Você deve ter ouvido algo parecido com isso. Eu já ouvi isso. O dia que eu ver Deus, eu acredito nele. Judeu, nesse sentido. O judeu que Paulo está falando. Pessoa que pede sinal. Se é Deus mesmo, me cura. É fácil, né? Fácil. Por que você não fala, se é Deus meu, me mata? A gente quer, né? Se é Deus mesmo, me cura. Não, irmãos, não. Esse é o judeu. Talvez você seja um judeu, nesse sentido. Uma pessoa que quer um sinal. Estou recebendo, olha, eu nunca me converti porque eu estou esperando um sinal de Deus para a minha vida. Não vem. Não vem, não vem, não vem. E tem pessoas que simplesmente acham sabedoria. Você deve ter visto pessoas, você deve conviver com pessoas que acham que todo crente, desculpe a gíria, é um burro. Menospreza. Falou que é crente, ele menospreza. Ele acha que é uma pessoa totalmente fanática, sem inteligência. Nós, fanáticos, nós. Vê se fomos apedrejar o ônibus da igreja vizinha. Eles apedrejaram lá, fanáticos são eles. Que jogaram pedra lá no ônibus, lá machucaram o jogador, eu sou fanático nada. Ah, você vem todo dia para a igreja, todo domingo, isso é fanatismo. Eu venho todo dia e eu ouço algo diferente todo dia. Você ficou em casa de domingo? Você que ficou com Covid aí? Os programas de domingo, eles são exatamente iguais. Mas aquele é muito chato. É muito chato aqueles programas de domingo. Irmãos, aquele negócio ali, a pessoa tem que estar doente mesmo. Desculpa você que gosta de assistir, mas para mim, né? Só estiver muito doente, não pudesse mexer. Porque aquele momento tem que estar engessado do pescoço até o pé, porque aquilo não dá para você assistir mais de meia hora aquele negócio. Pastor, não, é muito chato aquilo. Você fica olhando aquilo, eu já sei o que vai acontecer. Ah, tá, é aquilo, agora isso é. Só. Nós somos fanáticos? Não. Então tem gente que fala isso, mas não é desse jeito. Não é, sabe? A nossa fé, ela tem que ser demonstrada por atitudes sábias. É isso que nós vamos fazer. Sabe,
O que o crente vai fazer? Uma pessoa que teve Cristo, hein? Por isso que ele está falando aqui, olha, Cristo crucificado, realmente, ele é escândalo para aquelas pessoas que querem um sinal, porque nem sempre dá o sinal, e ele é uma loucura para os gregos, porque não é uma coisa contra a sabedoria, como eu tenho falado durante toda essa mensagem. Não. Eu não sei quem você é. E aqui eu quero perguntar para você, quem você é? Você é um desse judeu aqui que quer um sinal? Você é um dos gregos que quer algo mais sábio? Não, pastor, eu preciso estudar mais a Bíblia ainda. Eu ainda não consegui me convencer. E você nunca vai se convencer. Porque o convencimento que nós buscamos é pela inteligência, pela sabedoria. Pela inteligência não vem convencimento. O que vem para nós, o convencimento, é pela fé. É pela fé, irmãos, é só isso. Eu vou voltar nesse exemplo que eu dei do cientista aí, que o pastor Neil ouviu. Ele estudou, para descobrir que aquela primeira professora que tinha fé estava certa. De todos os estudos, ele é um senhor já, que a vida inteira buscou conhecimento na física, que está certo, mas para provar alguma coisa de Deus, e agora ele descobriu que não, é a Bíblia. Parte da Bíblia e vai para o conhecimento, é assim. Então, se você é um judeu ou grego, tanto faz. O verso 24, que é o último, resolve o nosso problema. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se você veio aqui buscar um sinal, vai embora frustrado. Se você veio aqui buscando sabedoria, eu acho que você vai embora frustrado. Frustrado. Não era o que você queria. Mas você não precisa nem desse sinal e nem dessa sabedoria. Eu volto, você só precisa de Cristo. E eu vou encerrar indo para uma outra carta de Paulo. Eu vou parar aqui no verso 24, porque quando ele fala, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, esse é o evangelho da salvação. Então, se você veio procurar qualquer coisa, encontrou Cristo, você vai sair com tudo e muito mais. Vamos terminar em Romanos, no famoso texto de Romanos, capítulo 1, verso 16, que muitos aqui sabem de cor, mas eu vou ler para você. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, o que é sinal? Depois do grego, o que é sabedoria? Porque em Cristo nós descobrimos a fé. Verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Viva pela fé. Para você viver pela fé, tem que aceitar Cristo. Você tem que crer que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, que ele viveu neste mundo sem pecado, que ele morreu crucificado pagando nossos pecados, que ele ressuscitou e que ele voltará. Isso é o evangelho. Você crê nisso? Tem tudo já. Todo sinal, toda a sabedoria de Deus está aqui, no poder do evangelho. Pense nisso hoje e aceite Cristo. Deixe ele entrar no seu coração, para que você, pela fé, tenha uma nova vida. A vida que somente Cristo pode te dar. Vamos orar. Eu vou pedir que você pare um pouco e pense na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, se você é novo, ou se você já é uma pessoa como eu, de mais idade. Mas quantas vezes nós já procuramos algo que a gente não sabia o que era. Deus sabe o que é. Na verdade, essa sua procura vai terminar quando você encontrar Cristo. Ou melhor, quando Cristo te encontrar. Talvez você um dia
estava seguindo Cristo, experimentou das bênçãos de Deus, mas daí se desanimou, desapontou por causa da ignorância humana. Talvez Deus não te deu um sinal, uma cura, um milagre que você queria. Talvez alguma pessoa que não foi sábia na Bíblia quis agir como ser humano e você te ofendeu. Deixa isso para lá, volte para Cristo. Se você está longe de uma igreja, venha para Cristo. Se você já aceitou Cristo, lembre-se, tem que se batizar. Você está longe, vem para perto. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro de todos nós e também de você que está me ouvindo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, Pai, possa ter impactado, Senhor Deus, vidas nesta noite. Que pessoas que estão longe, Pai, que agora cheguem perto pelo poder de Cristo. Que pessoas, Pai, que não sabem o que estão procurando, que o Senhor possa tocar-lhes, Senhor Deus, para que eles tenham um encontro com o Teu Filho Jesus Cristo. Pessoas, Pai, que estão talvez aqui, já têm Cristo, mas nunca tomaram a decisão de se tornar membro de uma igreja, de Te obedecer, de viver pela fé, que hoje possam fazê-lo. Pai, sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mesmo que nós não tenhamos nenhuma manifestação pública hoje, mas que o Senhor possa tirar o sono de pessoas hoje, que possam pensar na eternidade, que assim como aquelas pessoas do outro lado do mundo não estão dormindo por causa das bombas que caem ao seu redor, que pessoas também hoje, ó Pai, possam ver as bombas que têm caindo de tentações, de pecado ao seu redor, e eles possam se abrigar no verdadeiro refúgio que é Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém.